Marcelo Gimenez, hoje eu vou comprar uma briga com o meu xará Marcelo Gimenez. Marcelo Gimenez, esse vídeo aqui é para poder a gente poder ter um relacionamento sadio e estrutural. Infelizmente, nós vivemos num Brasil, um país de preconceito cultural, histórico. Somos um país muito atrasado, principalmente quando falamos sobre religião e política. E quando você tem um atraso cultural, você encontra dificuldades de se relacionar com as pessoas. E são pessoas que, muitas das vezes, eles querem botar você no trilho que ele quer. É assim que os políticos conseguem destruir as pessoas. E nem os políticos, e nem as religiões têm lados. Para você ver que os próprios políticos, né, o próprio Jair Bolsonaro já deu esse exemplo, abandonou 3 vezes o partido, mudou e depois agora saiu da direita e foi para o centro. Mas eu não quero falar de política, quero te apresentar aqui a minha moto, viva a cores, para você ver aí. Tá um pouco de sol, então atrapalha um pouco a imagem. Mas a minha moto tá aí, esse é meu carro-chefe. Tá? Ela está com um motor mais forte, 375 cilindradas. Tá? Ela é um motor que foi... Ela é um motor da 250 Intruder, mas é um motor que já está bem mais forte, bem mais estruturado. Foi feito vários ajustes aí. A moto está aí nesse estilo aí. Esse é o carro-chefe. Consigo alcançar com essa moto aí, tá? Uma velocidade de cruzeiro tranquilo, 130 km por hora. Tá? Sem tremer, sem nada. Mas eu nunca ando nessa velocidade. Mantenho sempre 90, máximo 100. Mas eu vou posicionar aqui o meu... Deixa eu trocar aqui. Muito bem. Vamos lá. Marcelo Gimenez. Meu nome é Marcelo. Tenho um apelido que é Marcelo Delapor. E eu tenho um canal chamado Moto Liberdade no Facebook. Meu intuito aqui é defender você de unhas e dentes. Não querendo criar rivalidade com ninguém, muito pelo contrário. É porque eu sou brabo nos ringues. Fora dos ringues eu sou um coelho. Eu não discuto em trânsito, eu não bato boca. Já andei com político, já escrevi no jornal Voz é a Baixada. Tem temas no Facebook, que eu tenho um canal no Facebook que é Manipulados e Manipuladores. Tem um vídeo, sou cristão, não tenho religião, tá? Eu sou discípulo do Senhor, não quero cargo, não quero privilégio, não quero ser visto e assistido. Explico muita coisa sobre história, sobre nazismo, né, sobre a sociedade eurasiana que colocou o Vladimir Putin no poder na Rússia a partir do ano 2000. Falo das relações econômicas internacionais, mas também adoro moto custom. Sou apaixonado pela minha moto, fiz muitas modificações na moto. Não vou expor aonde eu moro, nem as coisas que eu tenho, que nós estamos aí no vídeo no YouTube. Muito bem, Marcelo Gimenez, o que acontece? Eu trabalhei um tempo com político. E político, nenhum deles são confiáveis. Não é por causa da pessoa, não é por causa, mas é por causa do sistema. E os que são sérios, os que realmente tentam fazer alguma coisa, pouco podem fazer. Porque o sistema não permite isso. E enquanto o povo não entender que ele tem a força, mas para ele entender que ele tem a força, o que está acontecendo na China? Na China está entrando cultura, está entrando educação e o povo está se rebelando, querendo o quê? Mais liberdade.
O que aconteceu com o Japão? Foi destruído por 2 bombas atômicas, né? Quando o presidente Truman autorizou uma covardia completa, porque os japoneses já estavam derrotados, mas eu não quero entrar por essa linha. Há uma nuvem, assim como foi o nazismo de extrema direita de Adolf Hitler, que foi financiado pelo capitalismo, é isso que eu quero falar, né? O que acontece? Há uma nuvem no Brasil de intolerância social, política e religiosa. Por que social? Porque nós fazemos parte de uma sociedade pós-moderna. Por que pós-moderna? Porque ainda saímos, né, de uma circunstâncias de eventos. A entrada da ditadura militar nada mais foi do que uma acessão ao poder, né, da morte do presidente Kennedy, o seu sucessor, que agora esqueci o nome dele, né, ordenou que a Quarta Frota tomasse todas as providências apoiadas pela Inglaterra, obviamente, né, para que as ditaduras fossem implantadas. Por causa de um certo comunismo, não da influência comunista da União Soviética, mas por causa de radicalizações contra as liberdades de expressões ou interesses capitalistas. Nós ainda temos uma sombra disso da ditadura militar. Sabemos que a ditadura militar nunca vai ser implantada no Brasil, porque não é o Brasil que decide. Quem decide são as nações ricas. Mas vai botar isso na cabeça de um cara ignorante. Você vai explicar, vai falar detalhes, vai explicar de centeno. Sabe o que acontece, Marcelo Gimenez? Você tem um ponto de vista, você não é um cara radical. Você é um cara de mente aberta. Eu até achava que o Chico era um cara de mente aberta. Eu olhava para ele, pô, esse cara é de mente aberta. Mas o cara, as coisas que ele falou de você, né, me machucaram também. Porque eu não esperava essa atitude dele. Inclusive, quando ele faz sinal feio, né, chega a falar de palavrão, né, e tem um comportamento totalmente diferente do que ele demonstrou durante um certo tempo quando ele começou. Porém, é um cara muito inteligente, é um cara que sabe falar, extrovertido, é um cara mais... Eu sinto nele uma altivez que nasceu, né? E quando a pessoa se mistura, uma certa empolgação. A vida pessoal dele não tem nada a ver com a vida do retrato dele que está aí no vídeo. Mas, sinceramente, eu me decepcionei com as atitudes dele perante a sua pessoa, em respeito à sua pessoa, porque eu não vi você de maneira alguma agredindo ele de nenhuma forma, mas usando de palavras sempre coerentes, porque, poxa, vamos ver, eu fiz parte de um grupo de motoqueiros, não cheguei a ingressar. Mas quando o cara começou a falar de direita, eu comecei a questionar, porque eu sou um pesquisador. E ele questionava, eu pegava, aonde você está tirando isso? Que livro? Aonde? Ele falava, ele falava. Acabou que ele ficou todo enrolado. Ah, não quero mais falar desse assunto, não. Eu falei, meu amigo, se você não consegue conversar, então você nem comece. Porque você entra no assunto, faz a pergunta, eu vou te responder. E você é a intolerância, é a ignorância. Então, há certos tipos de coisas que eu evito de falar na rua, simplesmente porque eu sei que vai dar bode. E bode só serve para meter o chifre. E vem, infelizmente, essa cavalaria desordenada de cultura, porque os nossos governos e este governo não investem em educação, porque não é interessante que o povo tenha conhecimento. Um povo que continua na ignorância vai continuar achando que moto é Honda, que Harley Davidson é a única moto, que a Yamaha é igual a moto, como eu não tenho linha. Para mim, uma das melhores motos, na minha opinião, é a CB500X.
eu ainda prefiro a antiga, apesar de alguns atributos, falta de marcador de marcha, entendeu? Eu ainda prefiro a CB500X antiga. Bom, é questão de preferência. Mas a CB500X nova é uma ótima moto. Enquanto, na minha opinião, as de baixa cilindrada, para mim, são uma porcaria. São motos com muito pouco tipo de capricho. Fora que os preços são absurdos, são impactantes. Esses preços em qualquer lugar do mundo. São preços muito mais baratos. Esses tributos todos são causados porque para manter os privilégios dos 64 mil políticos e os mais de 20 mil cabos eleitorais e assessores, que ganham de 600 a 26 mil reais por mês. Fora que nós temos 73 partidos, 2022 será 81, né? Vamos mais para 65 mil políticos, uma coisa muito boa. Então, o que falta para nós é compartilhar conhecimento. E conhecimento, ele não é para ser vendido, ele é para ser compartilhado. Mas, infelizmente, quando surgem grupos separatistas, eles não são diferentes do que os grupos neonazistas ou fascistas, que existem aí no mundo. E têm tomado forma, têm tomado contexto. Então, Marcelo Gimenez, o que está acontecendo com você não acontece só com você, mas com boa parte da sociedade, inclusive de muitos professores, que são humilhados. Eu vi um professor de história, né, discutindo com um idiota, né, falando de fascismo, e o professor questionando totalmente aquilo que ele estava falando. Os pontos de vista totalmente errados, porque ou nós nos baseamos em coisas concretas ou inconcretas. Então, na verdade, nós vivemos numa sociedade machista. E a religião não forma caráter, mas cria indivíduos. E quando esses indivíduos são criados, começa a fermentar um paralelo, um paradoxo social. É o que acontece nas palavras do Chico. Apesar dele não ser nazista e fascista, eu não acredito que ele seja isso, é um cara liberal, até de mente aberta, mas o que ele fez não é diferente de qualquer intolerância, né? Ele deveria ser mais aberto, porque eu não vi nada demais no seu vídeo. Eu não vi crítica nenhuma. Eu vi muito pelo contrário, um cara te dar um respaldo, né? Falar que está sendo obrigado a tirar você porque você não divulga o canal. Pô, quer dizer que então você faz parte de um grupo de motoqueiros, de um clube, você é obrigado a estar sempre divulgando o canal. Por que isso? Porque eles estão se preocupando somente com o lucro, com a renda. Eles não estão se preocupando somente em divulgar, em ensinar as pessoas. Eles se limitam e criam uma capa para poder iludir as pessoas. É concebível até entender até certo ponto, mas outro ponto é inconcebível. Então, todas essas restrições que nós sofremos na nossa atual sociedade mostra que nós somos um povo que estamos vivendo no século XVIII. Somos um povo escravo. Somos um povo refém da Inglaterra, dos Estados Unidos, de outros conceitos que não tem muito a ver aqui com o assunto. Mas digo, Marcelo Gimenez, eu estou magoado e compartilho, estou aqui defendendo você. Você tem que continuar fazendo teus vídeos, defendendo a grandona, defendendo a tua moto, porque olha, meu amigo, as motos Harley Davidson são motos ótimas, mas não são as melhores. Elas têm um preço praticável aqui no Brasil absurdo, absurdo, fora da realidade. Ao meu ver, todas as motos aqui no Brasil, né,
Porque, além disso, fora o imposto, tem as montadoras, que fazem preços absurdos aqui no Brasil. Então, o que eles fazem conosco é uma total covardia. Eu não entendo porque a Casa Lotérica arrecada tanto dinheiro. Para onde vai tanto esse dinheiro? Já foi provado, Marcelo Gimenez, que o Brasil arrecada, o que o Brasil arrecada durante o ano daria para sustentar a Europa Ocidental, os países da Europa Ocidental durante 5 anos. Não sei o que estou falando. Para onde vai esse dinheiro? Nunca tem. Agora estão querendo criar a CPMF. Então, o que acontece? O povo não se dá conta disso. Não por falta de liderança, mas por falta de conhecimento. Porque nos Estados Unidos não se precisa de liderança para tomar atitude quando os deputados tentaram aumentar o preço lá, o salário lá deles. O povo foi para a rua, eles reduziram até o seu salário depois. Você viu o que aconteceu na morte de um negro lá? Aqui no Brasil morre um montão e ninguém faz nada. Sabe quando o povo se ajunta? É carnaval, né? E é quando o Flamengo ou o Corinthians ganha, aí todo mundo vai para a rua. Essa é a grande... Nada contra o Flamengo, nada contra a instituição do Corinthians. Só estou mostrando como é que é a capacidade do povo. O mundo da bola e o mundo da fantasia de Walt Disney. Infelizmente, você que é um cara com mente aberta, é um cara que não tem lados preferidos, é rapidamente criticado porque eles não compreendem você. Porque eles são intolerantes. E, com todas as ressalvas e desculpas, sem ofensa ao Chico, o Chico foi deselegante, intolerante, não havia necessidade dele falar daquela maneira. Tá? Ele fez referências e criou uma briga que já existe na nossa sociedade, que só enfraquece os grupos. Não contribui com nada. Só enfraquece. É isso que eu tento embutir isso. Eu sou cristão. Sabe por que eu não tenho religião? Eu vou, se me chamar para ir para uma assembleia, uma batista, eu vou para qualquer uma. Vou lá pregar, mas participar não vou. Sabe por quê? Porque simplesmente Jesus não mandou a gente idealizar nada. Ele mandou a gente amar os nossos inimigos. Eu convivo com pessoas que são intolerantes. Elas só amam aquilo que é da parte deles. A do outro não é. Isso me bate no meu coração. Mas eu tenho certeza que a minha fé e o meu pensamento são únicos. Marcelo, tá aqui a minha moto. Não sei se você consegue ver. O sol tá batendo. Tá dificultando um pouco a imagem. Tá? Mas eu vou até trocar. Eu vou colocar aqui para você ver as coisas que eu fiz na moto. Tô satisfeito. Apesar de eu gostar muito da Dragstar, tá? E se for para trocar de moto, vai ser uma moto maior, não pretendo, estou satisfeito. Eu mexo em parte elétrica, tá? Não mexo com mecânica, apesar de ter noção. Mexo com carburador, mas tomo muito cuidado. E vou fazendo tudo que eu preciso nessa moto, tá? Ela virou um carro-chefe. E agora eu posso levar os acessórios. Eu mesmo fiz essa tampa aqui, ó. Isso aqui, esse baú aqui, ele era preso aqui. Então eu criei uma tampa, tá vendo? Coloquei aqui essas peças, criei uma tampa e botei aqui, tá? Eu mesmo fiz isso tudo. Fiz esses acessórios com aquelas peças de caixa de ferramenta, 2 caixas. Depois cobri com cola, forrei com couro sintético, colei, prendi e tá aí. Fiz os acessórios, me custou R$12, Marcelo Gimenez.
Isso aqui me custou R$ 50 para fazer. Isso aqui me custou R$ 4 só. Eu mesmo fiz, eu mesmo prendi. Ainda tem que fazer uns ajustes, porque na hora da trepidação isso aqui solta. Mas é fácil de resolver. Tá aí a minha moto. Eu queria até mostrar o outro lado aqui da moto. Mas ela é muito grande. Ela é bem grande mesmo. Bem bruta. Aí. Chegando pra cá, eu vou botar de novo lá pra você ver. Tá vendo aí, moça? Aí. Essa é a minha moto. Esse é o sistema que protege a corrente total, tanto embaixo como em cima. Já estou rodando meses, a corrente não precisa esticar. O óleo que vem aqui cai na coroa. Aqui tem um sistema de bucha que eu fiz, tá? Depois vou fazer outro sistema de bucha ali embaixo, tá? Para poder estar sempre lubrificando e não deixa entrar terra. Boto o óleo 90 e sigo as recomendações e, claro, já vou fazer uma limpeza e vou trocar o óleo da moto. É 1,5 litro. Então tá aí, Marcelo Gimenez. Vou parar e fico aí agradecido, né, pela sua iniciativa, cara. Mantenha o seu caráter, você é um cara nota 10. Você não precisa estar se justificando, esqueça dessa gente. Prossiga o seu caminho, tá? Tamo junto aí. Um abraço aí, forte abraço.